Hoje, infelizmente, a gente tem que estar atrás das grades, né? Utilizando de monitoramento, recursos de alarmes, um monte de coisas desse tipo assim, para a gente garantir o mínimo de segurança que a gente pode, né? De manhã e à tarde o trânsito está horrível. 20 anos atrás a cidade era o futebol amador mais forte do Vale do Paraíba. Hoje o futebol amador de Jacareí tem 9 equipes disputando, sendo que das 9 tinham 11, começou com 11. São José dos Campos tem 248 times amadores, são 3 ligas. Acho que teria que melhorar mais a cultura, assim, melhorar mais os investimentos para a Fundação Cultural. Que a Fundação se estendesse mais assim, para os bairros, né? Que fosse mais assim, abrangente e expandisse mais os cursos, mais as oficinas. O maior desafio que a saúde tem, eu acho que é a falta de investimento na saúde. Falta bastante médico também, muitos de plantão não querem trabalhar, alguma coisa assim. Um estudo de período integral, eu acho que valeria bastante, né? Desde os pequenininhos lá. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais respeito com o ambiente, né, que a gente vive, devia respeitar, não jogar lixo na rua. Eu acho que até o momento tá bom para nós aqui, eu acho, né? Pode que tá faltando alguma coisinha, mas eu tô por fora, né? Jacareí completou 363 anos. Já somos mais de 226 mil habitantes. A cidade se destaca como polo industrial e possui um setor de comércio e serviços em expansão. De acordo com o IBGE, somos a 95ª economia do país. O desenvolvimento da cidade evidencia antigos problemas e apresenta novos desafios. A equipe da TV Câmara Jacareí saiu às ruas para ouvir a população e especialistas sobre os desafios de Jacareí. Você confere agora no programa Colaboração. Em primeiro lugar, uma nova ponte, porque essa daqui passou a ser a via principal de ligação do começo até para chegar no centro da cidade. Tinha que mexer um pouco na infraestrutura, né? Por exemplo, um exemplo é essa ponte aqui, que foi feita no passado. Para um carro só, hoje é 2 e o ciclista tem que andar na calçada. Tem uma educação melhor no trânsito também. O pessoal não dá seta, radar para todo quanto é lado, muita gente não respeita. Uma comparação entre Jacareí e São Paulo demonstra o tamanho da nossa frota. A capital paulista possui 39% da frota em relação ao número de habitantes, o que representa cerca de um transporte para cada 2,5 pessoas. Em Jacareí, o número é muito maior. A nossa frota representa 53% em relação ao número de habitantes, ou seja, menos de 2 pessoas por veículo, numa proporção de 1,8 pessoas por transporte. Por dia, 54 mil pessoas utilizam as 21 linhas do transporte público da cidade. Além disso, 5.980 veículos de cargas circulam nas 5 principais avenidas de Jacareí. Melhorar ruas, acessos, calçadas, ciclovias e, principalmente, incluir pessoas. A Lei Federal 12.587 de 2012 determina que todos os municípios acima de 20 mil habitantes estabeleçam um planejamento e executem a política de mobilidade urbana. E para Jacareí, quais serão os desafios para os próximos anos? Crescemos aproximadamente 7%, 7,3% nesse período. Ou seja, já crescemos tal qual o que se cresceu de 2000 a 2007. Ou seja, estamos crescendo em média de 1,5% ao ano. Isso é muita coisa. Um outro fato é a influência do crescimento econômico, né? Tem 1/5 para poder crescer, né? Aliás, tem 1/5 ocupado e tem aí 4/5 para poder crescer ainda. Ou seja, tem muita expansão. A questão é saber de que forma nós vamos expandir. A partir do momento que a cidade tende a crescer no sentido do rio abaixo, né, que esse vai ser realmente o crescimento da cidade em função das indústrias que estão se instalando lá. A ponte é um fator importante, há necessidade sim dessa ponte para interligar a região central com os bairros, né? Hoje 2 pontes até um tanto quanto que pegando vias principais aí, em momentos de pico da nossa de transporte aí, período da manhã, período da tarde, isso aí acaba sendo bastante complicado. A priori, podia-se trabalhar o direcionamento dessas áreas e educação da população, como nós todos, para poder saber utilizar melhor a inteligência logística e de tráfego que nós podemos ter aqui.
Com a expansão é inexorável que vai ser necessária uma melhoria viária e perpassa inclusive pela questão da ponte. Mas só a ponte não é o suficiente. Acessibilidade e mobilidade também, nós temos que pensar na inclusão, né? A inclusão não é só do deficiente físico, né? Principalmente do deficiente físico, mas nós temos que pensar que nós também seremos um deficiente no sentido de, se eu uso óculos, eu já sou um deficiente, né? Se eu uso um aparelho auditivo, eu também já estou nessa área de deficiente, né? Eu acho que a gente precisaria atacar em duas situações. Primeiro de tudo, inovar sem ter recurso é uma questão fundamental. Pensar novas situações. Segurança, na verdade, a gente está morando, né, em um local que a gente possa ficar à vontade para ir e vir sem estar preocupado em poder acontecer alguma coisa com você, né? Eu vejo que aqui em Jacareí, principalmente, os policiamentos são eficazes e tudo mais, só que eu acho que dá para melhorar ainda. Você poder sair e não encontrar perigo na rua, né? Não encontrar bandidos, como tem muitos por aí, né? Segurança é você se sentir segura de você mesmo, estar atenta. Para mim, segurança é liberdade. E isso a gente não tem em qualquer lugar desse país. Anda às vezes meio assustado em determinados lugares, né? Mas acho que nós ainda temos ainda um pouco mais de sossego, né, do que a capital, cidades maiores, metropolitanas, né? Segundo dados oficiais do governo do estado, Jacareí registrou entre os meses de janeiro e junho deste ano 22 vítimas de homicídios, uma alta de mais de 15% em relação ao ano passado no mesmo período. Dados mostram ainda que os casos de latrocínio, roubo seguido de morte, dobraram e o furto de veículos na cidade subiu de 224 em 2015 para 262 em 2016. Precisamos realmente abaixar o número, né, de ocorrências, né? Mas os equipamentos são limitados. Então, o desafio para o que sempre vai nos cobrar seria fazer um planejamento de ação, usar a inteligência, né, para buscar informações. O principal vilão da violência é o tráfico de drogas. Em 2016, Jacareí registrou queda de quase 25% nas ocorrências de tráfico em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa questão, temos uma certa limitação de ação, porque também seria uma ação do Poder Público Municipal em nos colaborar, né, nesse sentido, sendo uma questão social. A responsabilidade sobre a segurança do cidadão não é apenas do Estado. Os municípios também têm o dever de assumir esse papel. O município pode fazer um planejamento de ação, investindo nos equipamentos e nas suas redes de proteção. De acordo com a Lei Orçamentária Anual do município, a despesa prevista para a segurança pública em Jacareí aumentou nos últimos anos. Em 2009, não alcançava R$1 milhão. 7 anos depois, a previsão chegou perto dos R$15 milhões. O Poder Público Municipal tem muita força para nos ajudar nessa questão de segurança pública, na prevenção de ocorrências criminais. A segurança pública está contemplada na Constituição Federal, que prevê a criação das guardas municipais, como é o caso de Jacareí, que conta com um efetivo de 288 guardas civis municipais. Hoje, ele tem colaborado na prevenção em conjunto com a Polícia Militar. A violência urbana é um dos problemas sociais mais graves do Brasil. Por isso, existe a necessidade de políticas eficientes no combate à criminalidade. Seja mais ampla, assim, mais divulgada até.
porque de repente até que acontece coisas interessantes aqui, culturalmente falando, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso. E se na saúde e na educação existe um determinado valor mínimo obrigatório para o município repassar de seu orçamento, na cultura isso não acontece. Em Jacareí, nos últimos 10 anos, o valor médio do orçamento na cultura por ano foi de 1,1%, ou seja, 5,8 milhões de reais. O ano de 2005 recebeu o maior repasse ao setor, 2,5%, o equivalente a 6 milhões de reais, que vieram de um orçamento total de 240 milhões. Já no ano passado, a Prefeitura repassou para os projetos culturais menos de 0,5% do total do dinheiro, o que significou quase 5 milhões de reais, quando o total foi de praticamente 1 bilhão de reais. Desde 2010, esses percentuais só têm caído. Há 2 anos, quase 800 mil reais foram entregues aos projetos. Neste ano, o total atingiu 885 mil reais. Para esses especialistas, os desafios a serem enfrentados nesse campo são muito claros. É a transversalidade da cultura. Quando a gente pensa em cultura, o que é transversal? Não pensar a cultura apenas pela Fundação Cultural, mas que ela permeia a educação, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, SEJU, pensar em projetos integrados. Eu vejo muitas coisas acontecendo no Educar Mais, na Fundação não está ligado. Acho que um dos exemplos desse é o próprio novo Educar Mais de Jacareí, né? A Salariana Suassuna e outros espaços. A gente sabe que a prioridade é da educação, mas a cultura também é educação. Então como que a gente pensar esses projetos integrados? Não tem uma formação que é só da Secretaria de Educação, que já aconteceu de arte, de vídeo, e uma formação da Fundação Cultural. Como que eu penso esses projetos integrados? Próximo prefeito, seja ele quem for, tem aí o plano decenal de cultura para ser respeitado e ser transformado em diretriz, que embora ainda não tenha sido votado na Câmara, mas é o desejo da classe artística, né? Principalmente na parte dos concursos públicos, que é uma coisa que eu venho acompanhando há muito tempo, e dentro da nossa Secretaria de Educação a gente não tem nada voltado especificamente para a área do ensino musical. A gente tem alguns trabalhos dos professores de arte, mas não na parte do concurso público para o professor específico de música dentro da Secretaria. Acho que isso seria um bom início. Já os repasses do governo federal para a cultura de Jacareí entre 2012 e 2014 aumentaram. Há 4 anos, pouco mais de 200 mil reais foram enviados. Em 2014, pulou para quase 1 milhão. Principalmente a parte de editais que a gente possa abrir para outras categorias. A cada dia a gente tem novas turmas, novas áreas culturais sendo abrangidas. Pensar a cultura para além da lei de incentivo à cultura. É uma grande ferramenta que existe aqui na cidade, é efetiva, mas pensar que o teatro, o audiovisual, as formações não precisa ir pela lei de incentivo à cultura, precisa pensar em projetos da própria Fundação Cultural que pensem em políticas públicas da cultura para os bairros. Assim como na cultura, o esporte não tem uma porcentagem específica para o governo federal investir parte de seu orçamento. Tanto é assim que a média de repasses da Prefeitura ao esporte desde 2005 é de 0,66%, de acordo com o site Fiscaliza Jacareí. A maior porcentagem veio há 11 anos, quando pouco mais de 1% foi destinado à pasta de esportes e recreação. 3 milhões de reais dos 240 milhões de orçamento total. Já a menor parcela veio em 2006, 0,25%, ou 794 mil reais de um total de pouco mais de 300 milhões. Além das academias ao ar livre, estão espalhadas por Jacareí quadras de futebol de salão, basquete e vôlei, e espaços para a recreação de crianças, adolescentes e adultos, como as pistas de caminhadas. O município não investe mais em campeonatos interescolares, interbairros, que é onde, na minha opinião, estão valores que podem ser lapidados, que podem ser trabalhados e no futuro se tornarem pessoas consagradas no esporte. Não só a descentralização, mas uma pesquisa específica da cultura específica daquele bairro, né? Então, assim, a gente tem hoje um fluxo muito grande de jovens saindo dos seus bairros e se centralizando no bairro, no centro da cidade.
E muitas das vezes esses jovens eles não são ouvidos. Pelo governo federal, os repasses variaram nos últimos 3 anos, de 2013 a 2015. Há 3 anos, R$ 73 mil representaram 1,62% do total do orçamento ao esporte. Em 2014, 323 mil, ou 3,59%. E no mais recente dado do ano passado, R$ 180 mil, ou 1,91% do orçamento do esporte. A Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, a LIFE, que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pela Secretaria de Esporte, atendeu 14 projetos no ano passado nas mais variadas modalidades. A gente tem muito, principalmente na qualificação dos profissionais. Essa é a palavra, a valorização, porque que nem hoje em dia o salário é muito baixo, os professores têm que fazer uma jornada muito grande, de manhã, tarde e noite, e aí o que acontece? A gente é um ser humano, né? Que a educação chegue a todos de uma forma comum, pois a educação é a base de tudo, porque a partir da educação você consegue superar qualquer coisa. Por exemplo, chegar a um bom emprego, a partir disso melhorar outras áreas. No Brasil, em 2014, foi sancionado o Plano Nacional de Educação, o PNE. Ele estabelece 20 metas para a educação no país nos próximos 10 anos. Entre as metas está a destinação de 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, para a área. A questão está na forma como esse valor é e deve ser investido. Nessa linha de pensamento, queremos saber quais são os desafios para a educação. Falta essa consciência ainda que nós temos que ter uma educação de qualidade para todos. Não basta ter acesso à escola, né, e não ter uma qualidade de ensino. Porque quando a gente fala de escola, nós estamos falando de escola para a maioria da população brasileira. Como nós temos uma situação muito privilegiada no nosso município, onde as metas do Plano Nacional de Educação já estão sendo batidas, inclusive já estão sendo batidas em termos de prazo superior a 2020, o que eu percebo e o que eu indicaria seria a valorização profissional. No Plano Nacional de Educação, as 6 primeiras metas englobam a universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola e do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Ensino fundamental de 9 anos e garantia de que 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. A alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental, e educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. O que falta na escola pública é uma visão de gestão mais adequada, um aprimoramento da gestão educacional mais adequada. Tivemos avanços nas leis como um todo, né? O Brasil não é por falta de lei que ele funciona, que ele não funciona, né? O Brasil tem leis para tudo, né? Então, foram conquistas, né, sociais, mobilizações, organizações. O que não tem é uma efetivação dessas leis. Essas leis elas não são cumpridas. Em Jacareí, foi aprovado em 2015 o Plano Municipal de Educação. A cidade destaca a erradicação do analfabetismo como desafio do governo municipal. No último levantamento realizado pelo IBGE, em 2010, a taxa era de 3,4%. A meta é que todas as crianças sejam alfabetizadas, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. A evolução ela passa pela educação, a evolução ela passa pela base. Então, quanto mais investimento nós tivermos em educação, mais consequências evolutivas nós teremos nas outras áreas. Então, o povo educado é aquele povo em que sabe incluir, que sabe entender e que sabe se relacionar bem. E aí ele sabe fazer essa diferença. Então ele vota melhor, ele escolhe melhor. Tem problemas de gestão, tem problemas de organização, mas hoje falta dinheiro no Sistema Único de Saúde. De acordo com a Lei Complementar 141 de 2012,
o município tem a obrigação de investir 15% do produto interno bruto em saúde. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento bruto para Jacareí para o próximo ano é de R$ 961,5 milhões. Sendo assim, a previsão de investimento na saúde em 2017 é de R$ 144,2 milhões. Para o médico e especialista em saúde pública, um dos grandes desafios para o gestor é concentrar atenção e recursos para a unidade básica de saúde. A porta de entrada deveria ser a atenção básica, a unidade básica de saúde e a estratégia de saúde da família. Isso vem há alguns anos já se invertendo. Eu acho que por uma questão cultural da população, que ela procura realmente o imediatismo das unidades de pronto atendimento e pronto-socorros, e também de uma falta de formação dos profissionais de saúde para a prevenção de saúde. O Ministério da Saúde determina que sejam realizadas entre 2 e 3 consultas médicas por habitante por ano. Segundo dados do SUS, os municípios atingem e até ultrapassam esse patamar. 60% das consultas no município, das consultas médicas, deveriam ser na atenção básica. Hoje, por volta de 55%, mais ou menos, das consultas são realizadas nas emergências. Isso gera um aumento de custo para o poder público, né, de executar essas ações, e uma redução na assistência. Na avaliação do especialista, é preciso reverter esse quadro com uma medicina pública mais eficiente e programas de reeducação da população. A grande maioria das consultas estão na emergência, consultas que não são resolutivas, tratam a crise naquele momento, mas não previnem que tenha outras crises. Então é isso que a gente tem que mudar. Uma consulta ou 2 consultas por ano por habitante tem que ser suficiente para tratar o paciente. Não adianta a gente ter número de consultas por médico, por exemplo. A gente tem que saber que cada consulta tem um efeito desejado e um resultado que possa ser mensurado e aplicado nos demais pacientes. De acordo com o IBGE, Jacareí possui cerca de 220 mil habitantes. Dados do Ministério da Saúde mostram que aproximadamente 70% da população dos municípios são dependentes do Sistema Único de Saúde. Para o especialista, o diagnóstico para a saúde do município não é dos melhores. Não é uma fase fácil, eu acho que vai faltar mais recurso ainda para o município. E os municípios hoje, de uma maneira geral, eles, apesar da lei dizer que ele tem que gastar 15% do seu orçamento com saúde, eles vêm gastando 28%, 30%. Tem que se discutir, não só na saúde, mas em todas as áreas, segurança, educação, uma questão metropolitana. Acho que essa é uma grande sacada de se hierarquizar e regionalizar a assistência. O que acontece? Manutenção de emprego é primordial para a cidade. Ou seja, o que vamos fazer para reduzir as demissões? E o que vamos fazer está relacionado diretamente com os empresários. Como a gente consegue fazer uma parceria município e empresa para vocês terem melhores condições para ficar na cidade e se manter também, falando da parte econômica. Vejamos agora o número de vagas geradas em Jacareí no ano de 2016 em cada área. Indústria e transformação, 2.738 vagas, liderando o ranking de geração de empregos na cidade. Serviços, 2.632. Comércio, 1.799. Construção civil, 561. Serviços industriais de utilidade pública, 42. Agropecuária, 108. Extrativa mineira, 4. E administração pública na última posição, com nenhuma vaga de emprego gerada. De janeiro a junho de 2016, houve um saldo positivo na cidade, ou seja, o número de admissões menos o número de demissões gerou 100 vagas de empregos em Jacareí. Dessas, destacamos os setores: construção civil, que teve déficit de 292 vagas. O setor de serviços também teve déficit de 465 vagas. O setor comercial também atuou com déficit de 278 vagas. Já o setor industrial atuou com um saldo positivo de 8 vagas de empregos.
Em 2015, o número de demissões superou o número de admissões na cidade, fechando o ano com um saldo negativo de 1.302 vagas de empregos em Jacareí. O aumento do desemprego e a queda no número de admissões foram os maiores desde 1999. Redução de impostos. A gente tem, pela Federação da Indústria, Polistaff, brigado. Todo governo faz. Não tem dinheiro, aumenta imposto. Tá? Isso acontece em Jacareí também. Não é isso que a gente quer. Não é aumentar uma taxa de iluminação pública, aumentar o IPTU. O que nós teremos é gestão nas contas públicas. Tendo gestão nas contas públicas, nós conseguimos aplicar melhor o dinheiro. Uma cidade bem limpa, a partir da preservação e tal, é muito importante. Jacareí possui uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados, sendo 92,3 mil quilômetros quadrados de área urbana e 367,4 mil quilômetros quadrados de área rural. O que a gente verifica, em primeiro lugar, a necessidade de que todos os municípios terminem os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E ainda temos uma falta nesse sentido. E até o final de 2017 concluírem também os seus respectivos planos de saneamento básico. De acordo com dados do Fiscaliza Jacareí, uma ferramenta disponível no site da Câmara Municipal, em 2010, quase 92% das casas possuíam um sistema interligado com a rede de esgoto do município. E até 2014, 70% desse esgoto era tratado antes de chegar ao rio. Segundo a Prefeitura, a cidade recicla 1.800.000 toneladas dos 51 milhões de resíduos produzidos por ano. Nós estamos vivendo uma crise hídrica gravíssima, né? Não sei se repararam, mas parou de chover de novo. E daqui a pouco teremos notícias alarmantes aí em relação ao nível das nossas represas. E foi em 2015 que a bacia do Rio Paraíba do Sul sofreu a pior seca dos últimos 84 anos. Uma das propostas foi a transposição das águas da bacia do rio, tema que mobilizou toda a população e autoridades regionais. Segundo Walker Ferraz, membro do Comitê das Águas, a responsabilidade em cuidar dos recursos naturais é de todos. A maior responsabilidade é a participação, é se apropriar dos recursos naturais, é se apropriar dos nossos corpos d'água, é se apropriar do meio ambiente em si. Quando eu saio da rua, eu como as coisas, eu sempre jogo no lixo, eu não gosto de ver as pessoas jogando no chão. Eu sempre reciclo, eu jogo no chão lá no morro, quando eu vejo pessoas jogando, minha avó pede para mim pegar no chão e jogar no lixo. Saneamento básico, saúde, gestão de recursos, devem ser consenso para todos os governos. E os governos devem tratar isso como uma política de Estado e não de governo, porque esse problema não iniciou agora e nem vai acabar no próximo governo. É importante que o município, que a Secretaria do Meio Ambiente, dos municípios que o tenham, ou o próprio município se não tiver, que tenha um trabalho de fomento e de educação ambiental também para a população. Isso pode ser colocado nas escolas municipais, para que a nossa infância e juventude tome consciência disso. Mato, meio ambiente era mal visto, né? A natureza era inimiga do homem, ela tinha que ser domesticada, né? Bonito era aquele, Oscar Niemeyer, né? Tudo concreto, né? E aquela coisa limpa, sem mato, sem bicho, né? Agora a gente sabe, pelo desenvolvimento da ciência, que não é assim que funciona.